as estradas inundadas de água porque os sistemas em si não estão limpos, não dá para drenar a água. E de certa forma, as vias romanas serem então naturais, de certa forma, ter as fissuras, usar elementos da região, torna que a água consiga se filtrar e tem essa particularidade. E pronto, mais. Nos dias de hoje, as estradas são construídas de forma a que dois carros consigam passar. Qual é que seria o pensamento dos romanos naquela altura? Estradas mais pequenas, mais largas, era indiferente ou tinha algo concreto? Eu acho que haveria definições para os vários tipos de estradas. Como eram vários tipos de estradas, havia definições. Umas eram mais curtas, outras mais largas. As estradas públicas eram mais largas, por causa de ser deslocamento de tropas. E era como hoje em dia, poderia passar 2 carros ao mesmo tempo em direções diferentes. Carros? Carros, sim, carros. Não carros como hoje em dia com motor. Havia diversos tipos de veículos. Havia uns veículos que eram mais para pequenos percursos, que era 2 rodas, tração animal, pronto, deslocações pequenas. Depois havia como se fosse um tipo de carruagem, que era já para transportar mais pessoas e outras cargas, que podia ser para percursos maiores. E depois tínhamos uma coisa que eu não sei especificar bem, mas aquilo era como se fosse uma cama amovível. Eu sei que isto parece engraçado, é como se fosse uma cama amovível. E então, o que é que acontecia? Aquilo, a pessoa deitava-se, era pessoa de altos estatutos, deitava-se como se fosse um colchão e depois tinha 4 indivíduos e os indivíduos levantavam aquilo e transportavam a pessoa. Eu acho que isto não era por longos percursos de longo período de tempo. E depois ainda tínhamos mais um, que era a biga, porque era mais usada a nível de contexto militar, pessoas que estivessem no exército, componentes altas do exército. Eu não tenho a certeza, mas eu não sei se seria para longos percursos ou não. Mas pronto, havia estes 4 tipos, mais ou menos, de veículos. Não tinham motor, gente, era só tração animal. Então, de certa forma, todas as classes dentro da sociedade tinham, de certa forma, acesso. Sim, tinham acesso. Toda a gente, aquilo era vias públicas, toda a gente tinha direito a andar. Poderia não ser com carruagens, mas poderia ser ou a cavalo, ou a pé. Até a pé, havia pessoas que deslocavam-se a pé. Não havia uma definição para a pessoa andar ou não andar nas vias. Então, um caso que eu estava familiarizada e eu também creio que o nosso público também esteja, que é ali no norte de Portugal temos uma via bastante conhecida, que é a Via Nova, também conhecida como a Via 18. E ela vai desde Braga, conhecida também por Braca Augusta. Já nem eu sei dizer, peraí. Brácara Augusta. Brácara Augusta. Também conhecida como Brácara Augusta, que vai até Astorga, também conhecida como a Astúrica Augusta. Entre 1977 e 1992, a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho e o Parque Nacional da Peneda Gerês efetuaram diversas intervenções Arqueológicas. Diz só mais intervenções nesta via, tendo assim adquirido conhecimento sobre a engenharia romana em aspectos da aviação romana. A minha pergunta é: quais são os aspectos que tornam as vias tão especiais? Caso contrário, ninguém queria saber delas. Mas pessoas que pagam, que
caminham esta via, que vão até a Braga de propósito conhecer esta via. O que é que tem lá tão especial? A via é constituída por mais do que só o que nós vimos, a calçada e pronto, e está feito. Não era só isso que constituía as vias. Nós dentro da via tínhamos os miliários. Os miliários hoje em dia é o que nós diríamos que é uma pedra gigante assim, ao alto, que indicava as distâncias de um ponto ao outro em milhas. Seriam as milhas correspondentes à atualidade? As milhas teriam, segundo Polívio, que estudou muito as milhas na Península Ibérica, aqui na Península Ibérica, uma milha diz que tem 1480 metros. Mas é um tema muito controverso, porque há muitas pessoas a dizerem que tem mais ou que tem menos, mas esta aqui é que é a maior parte aceite. E pronto, os miliários era para indicar a distância e quanto tempo é que faltava para tu chegares ao destino. Mas isto vai mudando, o caráter vai mudando. Então, os miliários começam a ter os nomes dos imperadores, ou datas ou nomes de pessoas que reestruturaram as vias, porque as vias tinham que ser reestruturadas de tempo em tempo, principalmente no norte, a que referiste da Geira Romana, da Via 18, passa pela Serra de Gerês e por vários outros locais de acesso dificultado, então teria de ser reconstruída, ou a manutenção era mais efetuada mais vezes. No entanto, que esta via era para deslocação de contingentes militares, então teria sempre de estar em condições suficientes para as transições. E isto passou a ser deixou de ser uma função de contar, de contagem, e passou a ser uma função política. Porque não me diga que eles punham mensagens políticas. Era como se fossem mensagens políticas. Eles não estavam lá a dizer literalmente quais eram os seus elogias. Pronto, não estavam ali a fazer um testamento na pedra, né? O que eles faziam, por exemplo, no caso de Caracalla, que chegou a ter miliários na Geira, ele tinha muito a preocupação. Nós, através disto, também podemos ver como é que os imperadores governavam e quais eram as suas preocupações, como é que eles queriam ser vistos no Império. Caracalla tinha, nos miliários, tinha uma enorme quantidade de nomes para trás, que era para afirmar indiscutivelmente a sua legitimidade. Então, isto era uma quantidade enorme. Aí nós só disso conseguimos perceber qual era a preocupação de cada imperador. E depois tinha aqueles títulos todos, tinha a titulatura toda, aquilo tem muita coisa. Então, a sua função mudou. E como mudou, há muito aquela controvérsia se deveríamos continuar a chamá-los de miliários. Porque miliários já era para contar a distância. E deixou de ter a distância. Será que continua a ser miliário? Porque já passou para mais um monumento honorífico, que é falar no imperador e pronto, a referir vários nomes. Eu sinceramente não sei se concordo em dizerem que é um monumento honorífico. Eu acho que por causa de ter as mesmas características físicas e estar presente nas vias romanas, se deveria continuar a chamar miliário, porque eu acho que não é só por causa de uma componente ter mudado que tu vais mudar o nome da designação. E depois há uma particularidade nesta via, que é numa milha, que é a milha 31, há vários miliários na mesma milha. A indicar a mesma milha, há vários. Isto é um bocado fora do comum, mas
Por acaso, nessa milha temos 16, todos de épocas diferentes. Eu acho que isto tem a ver com as reestruturações da via. E os miliários também acho que transmitiam a informação que do próximo imperador, um morria e depois vinha o outro. Então eles iam adicionando miliários para que, por exemplo, quando as pessoas fossem nas vias, conseguirem perceber que se calhar já estava um imperador novo. Em Portugal, no nosso território português, nós temos muitos e eles concentram-se todos na região mais norte do que sul, porque as províncias estavam divididas de formas diferentes. Por exemplo, nós tínhamos a Lusitânia, que era mais para baixo, e depois temos a Tarraconense e depois temos a Bética. A Tarraconense é a maior parte da Espanha atual, do território espanhol, e a nossa parte do norte de Portugal. É por isso que, como esta parte era mais envolvida de guarnições, componentes militares, é por isso que nós temos mais miliares e mais vias conservadas do que no sul. Então há esta existência enorme de miliares no norte. E Portugal tem por volta de 400 miliares. Sim, nós estamos muito ricos nisso, sinceramente. Dá para dar e para vender. Dá para dar e para vender, gente. Mas olhem, falaste nessa questão, sinceramente, eu ao fazer pesquisa para o trabalho que direcionei, consegui perceber que os miliários às vezes não ficavam nos mesmos sítios. Às vezes, ao longo dos séculos, houve uns que ficaram, mas ao longo dos séculos as pessoas retiraram os miliários dos sítios e usaram-nos para outras funções. E o que nós percebemos é que, por causa de fazerem essa retirada, para usá-los para outras funções, perdeu um bocado. Nós conseguimos às vezes caracterizar como milinar e outras vezes não, por causa de já terem sido alterados. E hoje em dia há aquela preocupação